pessoal, tudo bem? Renato Vieira aqui do canal Como Você Nunca Viu. Hoje a gente vai apresentar mais um vídeo, certo? Mais um vídeo da série Instalar Home Theater, ok? Para quem não está acompanhando essa série, ela tem o propósito de facilitar, né, a instalação do Home Theater, ok? De maneira prática e fácil, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Renato Vieira, certo? Eu sou técnico em eletrônica e informática, ok? E esse vídeo é direcionado para usuários comuns, tá? Esse vídeo não é direcionado para técnicos, certo? Esse vídeo é direcionado para pessoas comuns, usuários comuns, né? Que são a maioria, que querem, né? E que pretendem executar, né, a sua instalação do seu Home Theater com as suas próprias mãos, né? Ter o prazer de fazer a sua própria instalação. Então eu dou dicas aqui, né, facilitando essa instalação, né, e passando um pouco do que eu conheço aí para vocês, certo? Como eu falei, isso é uma série, ok? A série Instalar Home Theater. Nós temos outros vídeos e, por exemplo, no vídeo passado, né, eu vou deixar o linkzinho aqui nos cards. No vídeo passado a gente falou sobre as classes de amplificadores, né? Tem muita gente que tem dúvidas sobre as classes de amplificadores, de como funcionam, consumo, potência, qualidade, ok? Então no vídeo passado a gente está falando um pouco sobre isso, claro, abrangendo, né, uma pequena parte, porque esse é um assunto bem complexo, né, e extenso. Então eu estou abrangendo uma pequena parte para que vocês tenham um conhecimento básico, né, nessa questão de tipos de amplificadores, né, e suas respectivas formas de amplificação, ok? O tema de vídeo de hoje é como casar impedância de falantes de forma correta, ok? Isso é direcionado para pessoas que vão instalar o seu Home Theater, né? Principalmente as caixas torres, né? Elas têm conexões diversas ali, tem 2, tem 4 e às vezes tem 6 plugs, ok? E tu quer fazer um casamento de impedância e às vezes te falta esse conhecimento. Tem muito vídeo no YouTube sobre isso? Tem, mas é mais para o pessoal que voltado para a instalação de som automotivo, né? De áudio automotivo. Aí o pessoal faz aquelas demonstrações gigantescas, né? Com séries e séries de alto-falantes conectados. E essa é uma realidade, sim, mas é uma realidade para quem faz instalação de áudio automotivo. E não é a realidade para quem quer fazer casamento de impedância para caixa, né, para áudios em home theater, né, áudios de sala para filmes, ok? Então nesse vídeo a gente vai direcionar essa questão do casamento de impedância à instalação de home theater, ok? Antes de começar o vídeo, eu quero editar algumas regras aqui para que nós possamos fazer o casamento de impedância, tá? A primeira regra, em qualquer hipótese, né, em qualquer aparelho, em qualquer caixa, certo? A primeira regra é usar alto-falantes da mesma impedância, ok? Sempre usar alto-falantes da mesma impedância e da mesma potência, certo? Por quê? Porque isso vai facilitar o teu cálculo ali de impedância e tu vai saber exatamente quanto cada alto-falante vai tocar, porque ele tem a mesma potência. Ô Renato, mas eu vi também vídeos de casamento de impedâncias e potências diferentes. Isso é possível? Sim,
isso é possível, mas isso não faz parte do nosso mundo, né, do mundo de quem vai fazer instalação de home theater, tá? Que é o propósito desse vídeo. Isso aí o pessoal usa mais na questão, como eu falei, de instalação de áudio, né, de som automotivo, tá? O pessoal em som automotivo usa impedâncias diferentes e potências diferentes, certo? Mas essa não é a nossa realidade aqui. A nossa realidade é usar potências, a mesma potência e a mesma impedância, ok? Independente da impedância, ela pode ser 4, 6 ou 8 ohms, que normalmente as impedâncias mais populares, as mais usadas, né? No caso de receivers, e os receivers mais antigos usam 4 ohms, né? Os mais atuais é 6 e 8 ohms. E essas são as impedâncias mais usadas a princípio, e depois, claro, vai a 12, vai a 16, mas isso aí vocês já vão entender nessa questão do casamento de impedância. E essas impedâncias mais altas a gente usa normalmente nessa questão do casamento mesmo, tá? É muito difícil tu encontrar uma caixa que tenha 12 ohms ou 16 ohms, tá? Normalmente os aparelhos suportam essa impedância, mas é mais para essa questão de casamento de impedância mesmo, que é o que a gente vai estar passando no vídeo aqui, certo? Então, recapitulando, regra básica e primordial: usar alto-falantes da mesma impedância e da mesma potência, ok? Isso são as regras básicas. A gente tem dois tipos de impedância, tá? De casamento de impedância, que são o casamento de impedâncias em paralelo e o casamento de impedâncias em série, certo? Isso são ensinamentos, né, que fazem parte da eletrônica, né? E isso e muito mais, né? E aproveitando agora a oportunidade, eu quero passar um recado para vocês, para quem quer aprender eletrônica e saber sobre impedância e muito mais, né? A gente tem um curso aqui no canal, ok? Que o curso é Eletrônica Geral, ok, pessoal? Então, tipos de casamentos de impedância, certo? São paralela e em série. Ok? Como é que funciona isso? Como é que funciona, por exemplo, o casamento de impedância paralela? Tá? O casamento de impedância paralela, ele funciona da seguinte forma: tu vai pegar um alto-falante com uma impedância unitária, né? Por exemplo, uma impedância de 8 ohms, e tu vai fazer uma ligação paralela, ok? Dele. E qual vai ser a consequência disso? Normalmente tu vai fazer a ligação paralela com dois alto-falantes, com um outro alto-falante também de 8 ohms, né? Que é a regra que eu citei há pouco aí. E qual vai ser a consequência disso? A consequência disso é que quando tu liga dois alto-falantes, né, com a mesma ohmagem, né, que isso é regra básica, em paralelo, ele vai dividir essa impedância principal unitária, que seria 8, tá? Ele vai dividir na quantidade de alto-falantes, tá? Para isso ficar mais fácil. Isso só foi uma descrição que eu fiz aqui, né, verbal, mas eu vou dar exemplos aqui e isso vai ficar bem mais fácil de entender, tá? Vamos lá aqui então para o primeiro exemplo, tá? Exemplo de número 1. Eu fiz uns exemplares simples aqui, tá, pessoal? E prático, né? Simples, prático e rápido, mas é de fácil entendimento e vocês vão conseguir entender de maneira rápida, tá? Então aqui o exemplo número 1, como eu falei, a gente trabalha com unidades de 8 ohms nesse exemplo, mas poderia ser qualquer ohmagem, tá? Poderia ser 4, poderia ser 6, poderia ser até mais, tá? Mas como eu falei, as mais usadas é 4, 6 e 8, tá? Então a gente está usando aqui uma de 8. Nesse exemplo número 1 aqui, o tipo de ligação é em série,
ok? O tipo de ligação é em série. O item 2 aqui, tipo de ligação em série. A ligação em série, como ela se realiza, né? Como eu falei, ela soma a impedância, né? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho uma caixa de 8 ohms e uma outra caixa de 8 ohms. Eu vou ligar elas em série. O que seria em série, Renato? O que é a ligação em série? Tu tem um cabo positivo do alto-falante, né? Ou da caixa, né? No caso da conexão traseira, do painel traseiro da caixa ali, tu tem o lado positivo, tu vai conectar o positivo e o negativo, né? No caso, tem o lado positivo e o negativo, tu vai conectar o negativo com o positivo do outro alto-falante ou no outro plug, e vai usar o negativo que sobrou com o positivo inicial, né? Como tu cita no exemplo aqui, o positivo do lado esquerdo e o negativo do lado direito, e vai conectar na tua saída positiva e na tua saída negativa do receiver lá, né? Na saída de potência, né? De conexões de caixa. Então tu vai ter na esquerda aqui, tu vai ter um positivo, na direita tu vai ter um negativo, e no meio tu junta os dois, certo? Aqui nesse exemplo aqui dá para ter uma noção bem boa, né, de como fazer. E o positivo e o negativo que sobrou na esquerda e na direita tu vai conectar respectivamente na tua saída das caixas do receiver. Isso é uma ligação em série. E o que vai acontecer? Tu vai somar as impedâncias, tá? Então tu vai ligar, por exemplo, duas caixas de 8, ok? Tu vai somar com 16 ohms, certo? É isso que vai acontecer. Essa é a regra, ok? O exemplo aqui número 2, a gente continua trabalhando com uma unidade de 8 ohms, tá? O tipo de ligação aqui, o número 2 aqui, o tipo de ligação é em paralelo, tá? Em paralela. Então a gente vai ligar aqui a ligação em paralelo, certo? E como funciona essa ligação em paralelo? Tá? A ligação em paralelo, ela divide a impedância da unidade usada como referência, que no nosso caso é 8, pela quantidade. Ok? Então aqui tem um exemplo melhor, tá? Vamos aqui. Como fazer essa ligação em paralelo? Aqui à esquerda aqui tem um exemplo. A gente vai ligar o positivo com o positivo e o negativo com o negativo, tá? Nós vamos juntar os dois e conectar nas saídas respectivas lá do receiver, tá? O positivo no positivo da saída do receiver e o negativo com o negativo da saída do receiver. Então aqui esse exemplo nós temos 8 mais 8 ohms. O que vai acontecer na conexão paralela? Ele vai dividir pela metade, tá? Então se tu tem, como a nossa unidade de base aqui é 8 ohms, então ele vai dividir pela metade de 8. Então 8 com mais 8 aqui em conexão paralela, ele é igual a 4, ele vai baixar para 4 ohms. Certo? Então tu vai fazer uma conexão de duas caixas aqui e como ele divide o valor da unidade, ele vai dividir para 4 ohms, tá? Uma maneira fácil também de calcular é, por exemplo, aqui 2, né? 8 dividido por 2 daria 4, ok? O outro exemplo aqui, se eu tivesse 4 caixas de 8 ohms, o que ele vai fazer? Eu tenho 4 unidades e a ohmagem principal usada, né, na unidade aqui é 8. Por isso que todas têm que ser igual, ok? E o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas 4 unidades e vai dividir pela principal que está sendo usada, que é 8. Então aqui nesse caso vai ser 4 dividido por 8. Eu vou ter 4 conexões, 4 caixas de 8 ohms, né?
e mais a ohmagem que estamos trabalhando em todas é 8. Então ele vai dividir 4 por 8 e vai transformar em 2 ohms, né? E assim sucessivamente, né? Tirando ou colocando caixas, a regra é essa. Ele vai sempre, tu vai dividir a quantidade de caixas pela unidade usada, que seria o valor da unidade, que seria 8. Então aqui 4 dividido por 8 dá 2. 2 dividido por 8 é 4. Então essa é a regra. E aqui na esquerda de novo, né, vocês têm como faz essa conexão física, certo? Então esse é o exemplo de ligação em paralela, tá? É isso. Aqui eu tenho um outro exemplo. Não, tudo bem, tu falou de caixas, mas eu meio que fiquei confuso, Renato. Quero saber como seriam essas ligações eu fazendo exatamente naquela plugação que eu tenho lá atrás das minhas caixas torre, e como seria essa ligação. Eu fiz um outro exemplo aqui, que é o exemplo 3. Então aqui a gente tem exatamente aqui a plugação das caixas, né, que normalmente vem nas caixas torre, ok? Então o primeiro exemplo aqui, o de cima, seria a ligação em paralela, certo? Que seria o quê? Seria uma caixa torre com duas conexões de 8 ohms, né? E tu ligando ela em paralela, qual é o resultado, né? O resultado é dividir isso pela unidade. Então seria 8 dividido por 2, seria 4. A conexão fisicamente é assim que se faz: vermelho com vermelho e preto com preto, e puxando uma extensão, né, em qualquer uma tanto do superior quanto inferior, e respectivamente ligando o positivo no positivo e o negativo no negativo do receiver. Mas nesse sentido, assim, a união entre elas aqui no meio. Isso seria uma ligação em paralela, né, em paralelo das caixas, né? E como seria uma ligação em série, né, na plugação ali da ligação das minhas caixas torre em série? E a conexão seria assim. No caso, a norma aqui da ligação em série é 8 mais 8 é igual a 16, porque aqui ele soma, né? Ele vai somando aqui a unidade. E então tu vai fazer uma conexão aqui. A primeira conexão é 8, né, um alto-falante de 8, né, com conexões de 8, e a outra 8 também. Tu vai fazer a conexão em série de 8 mais 8, como é em série, ele vai multiplicar para 16. Então aqui tem um exemplo. O primeiro positivo aqui, o de cima, ele sai direto para o positivo do receiver. Tu une o positivo de baixo com o negativo de cima, ok? E o negativo aqui de baixo vai no negativo lá do receiver. Isso seria uma ligação em série na plugação de caixas torre, certo? E assim tu multiplica, né, a ohmagem da conexão, tá? Ô Renato, tem outras formas de conexão? Sim, tem. Tu pode fazer uma sequência de conexões, por exemplo, em série, né? Fazer duas conexões em série e aí depois juntar elas em paralelo e derrubar pela metade. Isso pode ser feito também. E tem também outras maneiras de fazer, né? Mas como eu falei, isso já é voltado para essa questão de áudio automotiva, e a gente não vai usar isso e nem aproveitar no âmbito de home theater, tá? Então esses são os 3 exemplos que eu queria apresentar. Eu queria antes fazer uma ressalva, tá? Que tem coisas que estão extremamente proibidas, né? Que é as regras. No começo eu falei que uma das regras é usar sempre alto-falantes da mesma impedância e com a mesma potência, ok? E outra regra também que eu queria esclarecer, eu queria passar para vocês aqui,
é que a impedância mínima do alto-falante não pode ser menor do que a impedância mínima em qualquer ligação que tu faça, em paralelo ou em série, ele vai alcançar uma ohmagem mínima, ok? Aí dentro dos cálculos que foi feito aí. Só que essa ohmagem mínima, ela não pode ser menor, ela tem que ser igual à capacidade de ohms mínima do receiver. Porque se não for, o que acontece? Tu vai queimar o canal. Se for mais, vai queimar? Não vai. Vai prejudicar, mas não vai queimar. Mas se tu ligar menos, tu vai queimar o teu canal. Então, se tu tem um receiver aí que tem uma capacidade de impedância de 4 ohms e tu fazer uma ligação aqui em série ou em paralela, tá? E que caia para 3 ou para 2 e tu ligar, tu vai queimar a tua saída do teu receiver, ok? Isso é regra, vai queimar e não tem conversa. Outra regra também, que na verdade é mais agora um esclarecimento, é mais para modo de conhecimento aí de quem vai executar. A potência dos alto-falantes, ela é dividida por igual, ok? É por isso que ele tem que ter a mesma potência e a mesma ohmagem. Vamos supor, por exemplo, que tu tem um canal de 100 watts, tá? Tu ligou 4 alto-falantes. Os 4 não vão tocar 100 watts em ambas as sequências que eu ensinei, ou em paralelo ou em série, tá? A regra é para ambas. Se tu tem um canal, por exemplo, que emite 100 watts RMS e tu colocou 4 alto-falantes, não vai tocar 100 em cada um, não, ele vai dividir o 100 entre 4, ok? Se tu colocou 2, ele vai dividir o 100 entre os dois, ele não vai tocar 100 cada um, tá? Então ele vai pegar a potência real, né, e vai dividir entre os alto-falantes que tu conectar, certo? Isso é outra coisa que eu queria deixar claro aí para vocês, tá, pessoal? Então, a princípio era isso, né? Um vídeo simples, mas traz bastante esclarecimentos. O pessoal lá do grupo me solicita bastante isso, né? E eu quero convidar também para quem não participa do nosso grupo no WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Para quem não é inscrito no canal, eu vou solicitar que, por gentileza, se inscreva. Se esse vídeo te ajudou, me ajude, se inscreva no canal, curta o vídeo, tá? Isso me ajuda a continuar. Se esse vídeo te trouxe algum conteúdo e tu achar que deve me recompensar por isso, essa é a forma, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Eu vou deixar aqui o link do WhatsApp, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp, eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem, participarem. Nesse grupo também nós temos rifas e sorteios, tá? Eu conto com vocês lá. E é isso aí, pessoal, tá? Tudo de bom e fiquem com Deus.